Muito bem, irmãos, gostaria de convidá-los para que acompanhem comigo a leitura que farei no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versos 38 a 42. Se você tem a sua Bíblia e deseja acompanhar esta leitura, Lucas, capítulo 10, versos 38 a 42. O texto da palavra de Deus diz assim: Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Você está preocupado ou preocupada com muitas coisas? Esta é uma pergunta inicial que eu faço para você, meu irmão e minha irmã, que está nos acompanhando neste momento na meditação da palavra do Senhor. Você está preocupado ou preocupada com muitas coisas? Acabamos de fazer uma leitura que talvez nos ensine algumas coisas e nos ajude a responder a esta pergunta que eu acabei de fazer. Meus irmãos e minhas irmãs, o texto que lemos é tão atual e verdadeiro para nós hoje quanto foi no passado. Então, abra o seu coração e receba estas palavras do Senhor Jesus. A nossa vida é extremamente agitada. Temos muitas atividades em casa, no trabalho, na escola, na igreja e tantas outras coisas. E esta correria traz um alto nível de ansiedade e frustração, porque nós não conseguimos dar conta de tudo. E quando chegamos à conclusão de nossa limitação, nossa ansiedade aumenta ainda mais, porque olhamos à nossa frente e as coisas a serem feitas ainda estão lá. E eu pergunto, por que estamos neste mundo? Quanto tempo nós vamos ficar aqui? A experiência humana nos diz que não muito tempo. Então, estamos aqui por um curto tempo e temos que nos preocupar com aqueles assuntos da salvação e da eternidade. Olhe para o mundo em geral e responda: como as pessoas estão vivendo? Estão pensando em assuntos sobre eternidade e salvação? Em vez de pensar na única coisa necessária, usando as palavras de Jesus, o mundo está concentrado nas preocupações do tempo presente. As pessoas estão agitadas, como Marta, preocupadas com muitas coisas. Por isso, em pleno século XXI, é muito atual a conversa de Jesus com Marta e Maria, texto que lemos agora há pouco. Vamos ver, em primeiro lugar, a importância do contexto deste acontecimento. Precisamos observar em que momento Jesus está quando entra nesse lar, nesta casa, para ter este momento de conversa com Marta e com Maria. Então, Jesus está no caminho da Galiléia, no norte, para Jerusalém, no sul. O seu tempo em Jerusalém será certamente marcado por sofrimento, morte
e ressurreição. Isso está lá, um pouquinho antes do texto que lemos, Lucas capítulo 9, verso 22. Já no capítulo 10 de Lucas, começa com Jesus enviando 72 discípulos à sua frente, a cada cidade por onde ele haveria de passar. Você lê isso lá no capítulo 10, verso 1. Jesus envia seus discípulos à frente para falar, para evangelizar, para anunciar a palavra e o reino de Deus nas cidades por onde Jesus passaria, inclusive Betânia, que é a cidade onde Jesus está agora. Então, na viagem, esses 72 deveriam curar os enfermos e dizer-lhes uma mensagem: o reino de Deus está próximo. Capítulo 10, verso 9. Marta e Maria provavelmente sabiam que Jesus estava a caminho de Jerusalém e ouviram sobre o reino de Deus. Elas sabiam que o convidado que estava em sua sala era aquele que anunciava o reino de Deus. Então Jesus entrou na casa de Marta e Maria e a história que lemos acontece. Vamos olhar um pouquinho para Marta. Marta era chefe de uma pequena família num vilarejo perto de Jerusalém chamado Betânia. Seu irmão e irmã, Lázaro e Maria, viviam com ela. Parecia mais preocupada em manter a boa hospitalidade do que aprimorar o seu conhecimento sobre o reino de Deus. Isso nós vamos observar no contexto desta experiência de Jesus com essas duas mulheres. Marta reclama com Jesus sobre a sua irmã. Senhor, você não se importa que a minha irmã tenha me deixado para fazer o trabalho sozinha? Diga a ela que me ajude. E Jesus vai responder para Marta da seguinte forma: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. É como se Jesus estivesse dizendo: acalme-se. Acalme-se um pouco e ouça o que eu vou dizer. Isso pode nos dizer algo nesta manhã. Talvez você esteja engajado em altos negócios, está gastando toda a sua energia em atividades profissionais. Você levanta cedo, fica acordado até tarde, mas isso é tudo? Será que isso é tudo que tem para nós? Não há mais nada? Você descansa muito pouco, esforça-se ao máximo, trabalha de manhã até à noite. É louvável estas ações, mas mais uma vez eu pergunto: isso é tudo que temos? Isso é tudo para a nossa vida? Você é apenas uma máquina de trabalho para ganhar dinheiro? Deus o criou apenas para isso? É importante o trabalho, os negócios, ganhar dinheiro, sustentar a família, mas há algo mais a ser considerado e importante para ser conquistado nesta vida. Todos nós somos um pouco parecidos com Marta. Nós trabalhamos, e às vezes, muito mesmo. E a ansiedade vem junto com o volume de trabalho. Na verdade, trabalhamos mais agora do que em tempos passados. Observe os padrões de sono da maioria das pessoas. Temos problemas para dormir. Muitos ganham brindes, como úlceras e outras doenças consequentes do excesso de trabalho. Vejam Marta, ela não está fazendo nada de mal aqui, não há por que condená-la nas suas atitudes, na sua fala, na sua reclamação. Ela está cuidando para que a casa esteja em ordem.
O problema é que muitos de nós trabalhamos demais e participamos de um círculo de consumo de coisas desnecessárias. Trabalhar bastante pode não ser o problema, mas isso é tudo. É para isso que fomos criados, conquistar bens e riquezas. Veja o que Jesus disse para Marta. Marta, Marta. E aqui está uma ênfase na chamada de Jesus. 2 vezes ele repete o seu nome. Marta, Marta. Você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Você está preocupado, preocupada com muitas coisas. Há uma carga de preocupações muito pesada sobre os seus ombros. E ele continua: todavia, apenas uma coisa é necessária. Todavia, uma coisa é necessária. E é esta a frase que precisa chamar a nossa atenção nesta meditação. Porque necessário é diferente de algo que você deseja ou que você poderia ter. Não, você precisa disso mais do que nunca. Vamos agora olhar um pouco para Maria e o seu comportamento. Maria sentou-se aos pés deste mestre. Ela estava tão empenhada em ouvir Jesus que desligou de alguns cuidados domésticos. Maria escolheu aquela boa parte, sentar aos pés de Jesus e ouvir a sua palavra. Ela acreditava em Jesus e sentou-se para ser ensinada por ele. É necessário que tenhamos fé no Senhor Jesus, em seu poder, em sua morte expiatória, em sua crucificação como sacrifício pelos nossos pecados. Devemos confiar nele. Sentar aos pés de Jesus significa amá-lo. Maria não estaria sentada ali aos seus pés se ela não o amasse. E isso deve nos desafiar a igualmente estarmos ansiosos para aprender com Jesus. E quando Jesus disse que Maria escolheu a boa parte, se referia àquilo que enche a sua alma. Talvez estejamos fazendo muitas coisas que no final não vão nos satisfazer, não vão suprir as nossas necessidades, as necessidades da nossa alma. Ninguém está sugerindo que abandonemos as nossas atividades. Sabemos que há exigências e que há muito trabalho a ser feito, e isto pode ser muito bom. Apenas, meu irmão, minha irmã, não mergulhe muito fundo nisso tudo. Quando você se afunda nestas coisas, você tem que ter cuidado para que a sua vida não seja consumida só por isso. Observe e relembre a experiência de Marta. Que a sua vida não seja consumida apenas e tão somente por uma intensa vida de trabalho, de preocupações, de ansiedade, de atividades. Há uma coisa necessária: sentar-se aos pés de Jesus, ter comunhão com Ele. Temos que nos sentar, nos acalmar e ouvir as palavras de Jesus. Jesus concluiu a sua palavra para Marta dizendo: Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Expressões de Jesus confirmando, assegurando que Maria estava no caminho certo, que ela tinha escolhido uma boa parte, algo muito bom para ser feito naquele momento e que ele jamais
tiraria dela aquele direito. Ele jamais faria com que Maria se levantasse e corresse para a cozinha para ajudar na preparação de um jantar, na preparação de um café, na limpeza da casa, jamais, porque ela escolheu a boa parte. Neste momento, Marta, dizia Jesus para ela, sentar na sala e ouvir Jesus é mais importante do que a correria da cozinha. As coisas deste mundo vão desaparecer da nossa vida um dia ou outro. Maria fez uma escolha sábia, e esta escolha será dela para sempre, disse Jesus. Ela estava preocupada com a salvação e o cuidado com a sua alma. Eu pergunto, meu irmão e minha irmã, se você acredita que isto que acabamos de ouvir sobre a vida de Marta, de Maria e as observações de Jesus a respeito do comportamento, das atitudes destas duas mulheres. Eu pergunto, você acha que isto é algo extremamente necessário? É necessário para você? Você sente falta disto? Esta coisa mais importante está em seu coração mais do que todas as outras coisas. Talvez você tenha reconhecido que tem negligenciado a única coisa necessária que Jesus disse para Marta. Avalie o que você conquistou com toda esta agitação da vida. E onde está? Onde está aquela coisa necessária que pode levar você para a salvação e vida eterna? Você está negligenciando a única coisa necessária por milhões de coisas que não são? Jesus está mencionando nossos nomes, quem sabe. Jesus está citando, quem sabe, o seu próprio nome nesta mensagem e dizendo para você: você está ansioso, você está ansiosa, você está preocupado, você está preocupada com muitas coisas. Pare de consumir-se naquilo que não é a coisa mais necessária e venha para a única coisa necessária. E nós já vimos, já observamos na história de Marta e de Maria o que é de fato necessário. O trabalho é importante, as atividades do dia a dia são importantes, ganhar o nosso sustento é importante, mas há uma necessidade maior, mais importante. A necessidade importante é estar aos pés de Jesus e ouvi-lo sobre a salvação e sobre o reino de Deus. Que ele nos ajude, que esta palavra nos desafie a aquietar mais o nosso coração, a nos sentarmos mais aos pés de Jesus, longe da vida agitada, da correria do dia a dia, das preocupações excessivas e deixarmos Jesus falar ao nosso coração e tranquilizar a nossa alma e nos ensinar a respeito do reino de Deus. Que ele abençoe a sua vida, a sua casa, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.